Ok, irmãos, nós agradecemos a Deus por mais um dia, nesse 23 de março de 2025, continuando com aquele estudo das 10 ilusões satânicas fatais. E nós estamos apenas na segunda, e essa já é a terceira mensagem sobre autoestima. E hoje nós estaremos fazendo um confronto, vamos dizer assim, uma comparação analítica entre a vida baseada no egocentrismo, no eucentrismo, o eu sendo a força motriz que move a vida toda, e aquela vida que é uma vida dinâmica, onde inclui o que é chamado na Bíblia de koinonia, de comunhão, isso aqui no espaço da igreja, da família, do casamento. E é impressionante como as pessoas não percebem a importância da igreja. Incrível, muitas tenho observado isso ao longo de mais de 40 anos de pastorado, que as pessoas, quando elas estão envolvidas na comunhão da igreja, elas têm um casamento mais dinâmico, uma família mais avivada, aqueles que colocam fogo no altar, né? Aqueles que limpam o fogão, tirando as cinzas, tirando a sujeira, e todo dia preparando o altar para que a palavra de Deus, que o profeta Jeremias diz que é fogo, possa incendiar a vida e ela seja dinâmica, ela seja uma vida calorosa, uma vida maravilhosa. Então, hoje, autoestima, engano fatal. Terceira mensagem: egocentrismo versus comunhão cristã. Onde é que você poderia ser situado? O que move você é eu amo eu ou nós nos amamos? Na ilustração você vê um homem em uma esteira, e o que move a esteira é o eu amo a si próprio, a mim próprio. Do outro lado você tem uma igreja, você tem casais, você tem famílias, você tem pessoas ligadas pelo nós, não pelo eu. E com a palavra koinonia, comunhão, né? Vamos ver um pouquinho sobre isso. E ontem, pela manhã, eu me deparei com a mensagem sobre um jovem de apenas 39 anos, no auge do seu sucesso, das suas conquistas, ele se matou. Mas antes disso, nosso tema é autoestima, parte 3. Nosso texto, o texto que eu escolhi é Filipenses 2 e 3. Leiam comigo. Nada façais por rivalidade. Nada façais por rivalidade. Ou vaidade. Mas com humildade. Considereis os outros mais importantes do que vós mesmos. Esse texto está tratando sobre estima, que eu devo estimar os outros até mais do que eu estimo a mim mesmo. Aí você tem um confronto entre o meu eu, que quer ser egolatrizado, adorado, à custa da desgraça dos outros, e o novo homem, feito à imagem de Jesus Cristo, nascido, que faz parte agora de uma comunidade, de uma comunhão. Vamos agora, eu vou dar uma pausa aqui, depois eu vou anexar. Eu já publiquei essa crônica no YouTube, separadamente, mas eu vou anexar como apêndice no final dessa mensagem. Agora eu vou colocar para que os irmãos possam assistir. Ok, irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, como nós vimos, estaremos fazendo um confronto do engano fatal da autoestima, que é expresso por vários termos: filausia, ou seja, amar a si mesmo; egocentrismo, ter o eu no centro como a força motriz, o motor que movimenta a vida. E a outra possibilidade de vida é a vida baseada na comunhão cristã, ou palavra grega para comunhão.
a santa comunhão que só os santos de Deus, aqueles que se convertem a Jesus, podem ter. Então aqui é um confronto entre egocentrismo e koinonia. O egocentrismo tem o nome moderno de autoestima, de gostar tanto de si mesmo que tudo vai girar em torno do que você pode fazer para agradar a si mesmo. Já no outro lado, a palavra koinonia é a vida da santa comunhão no corpo de Jesus Cristo. Nós vimos os dois tipos de vidas retratados por Paulo em Filipenses 2 e 3. Nada façais por rivalidade ou competição. Tem gente que vive competindo. A mulher compete com o marido com a mulher, o pai com os filhos com os pais. No ambiente de trabalho é aquela luta, é aquela rivalidade. Cada um tentando mostrar que o seu eu é mais inflado do que o do outro. Ou vaidade, há tanta coisa que as pessoas correm atrás que no final das contas vai terminar em nada. Aquele jovem correu atrás de grandes realizações desportivas na área do surf. Ele foi inovador porque ele conseguia atravessar aqueles túneis das ondas, gravando o que acontecia embaixo da onda. Ninguém, pelo que até entendi, ninguém tinha tentado antes. E ele colocava câmeras na prancha de surf, ele colocava na boca, e então ele conseguia algumas performances, gravar algumas performances incríveis. Corria atrás de uma vaidade. Ao contrário, aqui diz: faça com humildade. E fazer com humildade é definido aqui pelo apóstolo Paulo como considerar os outros mais importantes do que nós. Isso aqui não é baixa autoestima, se sentir inferior. Não, é que o outro é tão importante ou até mais que eu, no sentido de que eu devo dar preferência ao outro o mais que eu puder. Isso certamente trabalhando com inteligência, para não ser explorado com as pessoas abusivas, que sabem: fulano é tão bonzinho, irmão Washington é tão bonzinho, então vamos tirar o couro dele. Não funciona assim. Nós vamos aprender que não. Nós vimos na mensagem passada a teologia invertida ou liberal, que é a autoestima, viver para amar a si mesmo, é o contrário da imagem que Deus nos mandou refletir, a imagem de Cristo, que ele disse que não tinha vindo para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Tanto que na despedida dos seus discípulos, lá no cenáculo, ele lava os pés dos discípulos e disse: façam isso uns com os outros. Então, autoestima, parte 2. Nós vimos, essa série aqui tem a ver com as maneiras que o diabo engana. Lá em Apocalipse 19, 12 e 10, diz que o diabo engana todo mundo, engana os crentes. O nosso texto-chave aí é aquele de Filipenses, onde ele diz: não faça nada por partidarismo, por rivalidade, por competição, mas por humildade. Coloque Deus em primeiro lugar. O máximo que puder, dê preferência ao outro. Nós vimos nessas mensagens, duas mensagens passadas, que a ilusão satânica da autoestima, ela é incentivada pelas ciências humanas, especialmente pela psicologia humanista. Mas nós vimos as 3 vertentes maiores de egocentrismo, de eulatria. Eu é o indivíduo, o sujeito. Latria é adoração. Eulatria, louvar a si mesmo. Então esse é o motor do satanismo. As ciências humanas dizem que os problemas do ser humano é porque não se ama suficientemente. Por isso tem complexo de baixa autoestima. Outra vertente são as heresias das teologias liberais. Eu poderia fazer toda uma mensagem, ou até uma série de mensagens sobre a teologia da prosperidade,
que um dos carros que movem a teologia da prosperidade, que é a teologia do Judas Iscariotes, ela diz que Jesus se tornou homem para que nós nos tornássemos deuses. Ou seja, a teologia da prosperidade inverte a teologia de uma forma diabólica. Um dos personagens chaves aqui, para a gente fazer esse confronto entre comunhão santa e egocentrismo satânico, nós vamos ver aqui, nós vamos a 3 personagens. 2, eles simbolizam a comunhão santa, e Diótrefe vai representar aquela comunhão diabólica. Em 3 João, abra para lá, nós vamos ver aqui esse confronto. O presbítero aqui está falando do ancião, que é João, o apóstolo, ao amado Gaio. A 3ª carta de João é dirigida a Gaio. Ele diz: a quem em verdade eu amo, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, é próspera a tua alma. Prosperidade de alma é isso que a gente tem que buscar. Prosperidade material, isso é secundário. Ele diz: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Olha aqui, esse Gaio aqui é um modelo para nós, um cara que andava na verdade, né? Testificaram da tua verdade, e efetivamente, como tu andas na verdade, você não era hipócrita. Não tenho maior gozo ou maior alegria do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade, são crentes de verdade, são sal mesmo, não são sal insípido, são luz mesmo, não é luz negra de boate de cabaré. Então ele continua amado, amado Gaio. Ele trata Gaio como um personagem muito importante para ele, porque era um verdadeiro cristão. Ele diz: amado, procedes fielmente em tudo o que fazes. Olha, que seria bom que todos nós tivéssemos esse testemunho, especialmente de um apóstolo como o apóstolo João, reconhecer que você é um crente de nível o mais elevado que alguém pode alcançar aqui na terra. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos. Ou seja, ele não era um filauto, não era um egocêntrico, ele vivenciava a santa comunhão de uma maneira maravilhosa. Em tudo que faz para com os irmãos e até para com os estranhos, para os não crentes, os quais em presença da igreja testificaram de teu amor, movido pelo amor, não pelo egoísmo, aos quais se conduzis como é digno para Deus. Vamos aqui tirar essa ilustraçãozinha para poder fazer a leitura correta. Bem farás. E ele continua: porque pelo seu nome, aqui só a palavra nome, porque eles tinham cuidado de falar a palavra Cristo e da perseguição. Tanto que quando um crente encontrava com outro, ele não dizia eu sou cristão. Ele olhava assim, ninguém estava olhando, ele desenhava na areia um peixe. Sou cristão. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando os gentios. Portanto, aos tais devemos receber, aqui são muitos crentes, eles saíam pregando o evangelho, eram pregadores itinerantes, saíam pregando, e eles não tinham salário fixo, e nem tinham nada de descrente. Então quando eles chegando na casa do hóspede, então o hóspede, irmão, enquanto vocês estiverem pregando aqui, deixe comigo que arroz e feijão não vai faltar, e nem uma rede para dormir. O Edson, chegou um pregador desse, irmão, vou dormir na esteira, vou deixar aqui a minha melhor rede para você dormir. Vou comprar frango, a coxa mais bonita vou deixar para você. Então, era essa atitude do Diótrefe, do Gaio. Ele hospedava esses crentes e
fazia o melhor por eles, e o nome deles saía, porque esses pregadores saíam pregando, ele dizia, rapaz, tem casa de irmão que a gente passa fome, ô bicho miserável, mas na casa do Gaio, ele deixa de comer para que a gente coma. Portanto, aos tais devemos receber, pode estar dizendo, esses pregadores nós devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Eles estão pregando a verdade, e quando eu ajudo ele a pregar, eu estou sendo cooperador da verdade. Agora aqui ele vai falar do nó cego, né? Um bichinho nojento que tinha na igreja, joio, um tal de Diótrefes. Como era o nome do primeiro? Gaio, não era Caio, era Gaio, que era o nome do papagaio da Cristiane que eu dei. Gaio, crente VIP, crente padrão Cristo. Agora o crente padrão diabo, Diótrefes. Tem escrito a igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, a primazia, quer ser o mais importante, luta pelo poder, não nos recebe. Ou seja, ele era o contrário do Gaio. O Gaio fazia tudo para dar suporte, apoio aos pregadores que chegavam na cidade. Então o pastor da igreja dizia, olha, temos 3 pregadores pregando em vários pontos da cidade, eles vêm de outras cidades, e um ou dois vai lá para a casa do Gaio, um vai lá para a casa do Diótrefes, eles lá para casa eu não quero esses vagabundos de jeito nenhum. A gente tem o que fazer, não, vamos trabalhar. Como se o melhor trabalho do mundo não fosse pregar o Evangelho, que Cristo chama de obreiro. O obreiro é digno do seu salário. Então dizem, tem escrito a igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles a primazia, ser o bichão importante, não nos recebe. Isso é João dizendo, nem João ele queria receber, porque ele era um gnóstico. Ele tinha sido contaminado pela heresia do gnosticismo. Aí João diz, quando eu chegar aí eu vou enfrentar esse cabrinha, vamos emendar os bigodes. Ele disse, por isso, se eu for, ele estava planejando ir lá para na igreja onde estava o Gaio, o Diótrefes, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, preferindo contra nós palavras maliciosas, ainda fazia política na igreja, e não contente com isso, não recebe os irmãos, esses pregadores itinerantes, e impede os que querem recebê-los. O irmão missionário, pregador que sai de cidade em cidade pregando, o pastor Gaio, estou fora. Ou seja, o diabo coloca gente dentro da igreja que nem ajuda e ainda é uma má influência para que os outros ajudem. Então, a verdadeira igreja de Cristo. A igreja é também chamada de uma comunhão dos santos, caracterizada pela piedade, pela caridade, que é aquela ajuda voluntária a quem está em necessidade. A Bíblia diz, servi-vos uns aos outros em amor, acolhei-vos uns aos outros. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça desse corpo que é a igreja. Cristo é a imagem do Deus invisível. Portanto, a igreja é o povo de Deus, é uma assembleia onde esses santos se reúnem em comunhão santa para participar da obra de Cristo como o único pão. Todos os membros, eles estão juntos, se apoiando para que todos vão crescendo e amadurecendo na semelhança de Cristo, até que Cristo seja formado em cada um. E esse crescimento espiritual só vai funcionar dentro da igreja, só vai funcionar se houver envolvimento na obra. Você não pode ser aquele crente ausente, aquele crente indiferente, aquele crente apático. Foi o que nós aprendemos sobre Gaio. Gaio é o nosso exemplo da santa comunhão. Diótrefes é o exemplo
da autoestima exagerada, do egocentrismo, da luta pelo poder. Aqui, então, nós vemos os temas que emergem da Epístola de João. 2 crentes que são exemplo, nós vamos ver Gaio e Demétrio, e o terceiro é Diótrefes. Vemos aqui aqueles que lutam para oferecer o melhor suporte para a obra de Deus, e outros lutando para atrapalhar, lutando pelo poder, quem é mais importante. Aqui nós encontramos o pecado contra o amor e a comunhão em sua operação efetiva, que opera pelo amor. Lembra, o nome Gaio é um nome romano comum, e aparece 5 vezes no Novo Testamento, não dá tempo para a gente ver, mas aqui João menciona ele claramente. Ele é um dos convertidos de João, ele apoiou o trabalho missionário, ele ajudava os pregadores itinerantes a levar a verdade de uma igreja para outra. Esses pregadores que não aceitavam nada dos pagãos e dependiam dos irmãos dispostos, como Gaio, para que não precisasse mendigar. Então Gaio ajudava a esses que pregavam o verdadeiro evangelho. Ele ofereceu para esses servos de Deus acomodação, comida, roupa, dinheiro, transporte. Então, quando ele estava ajudando os missionários, ele também estava sendo missionário. Demétrio era outro crente top. Diz que ele tinha bom testemunho de fora, e que ele era um desses pregadores itinerantes. Ele levou uma carta de João até Gaio, que era uma espécie, esses pregadores não é só o cara chegar pregando Cristo e abrir a igreja para ele pregar, não, ele trazia a recomendação do pastor. Porém, o bonitão das tapiocas, da padaria, chamado Diótrefes, disse que ele queria ter primazia. Ele se recusou a ler a carta do próprio apóstolo João. Ele queria ter controle sobre a igreja. Ele não aceitou a autoridade apostólica de João. Ele era um fofoqueiro, um difamador de João e dos seus seguidores. Ele rejeitou aqueles pregadores que iam de cidade em cidade para pregar o evangelho. E ele tinha muita autoridade na igreja, até para expulsar aqueles que recebiam os crentes na igreja. Portanto, esse Diótrefes, ele era um espinho de Satanás na igreja. O egocentrismo é satânico. Ele não pertence ao cristianismo. O egocentrismo pertence ao paganismo e ao satanismo, ao humanismo secular que destrona Deus, que não centraliza o verdadeiro amor cristão. Por isso, o egocentrismo deve ter lugar na igreja. O exemplo aqui nós vemos em 3 João 9 a 11, onde o Diótrefes é acusado de ser tudo que um crente não deve ser. Interessante que o pastor John MacArthur, ele comentou sobre Diótrefes. Ele disse: Diótrefes ilustra a verdade de que o amor próprio, a autoestima, é a mãe de todas as heresias. Todo falso ensino e toda rebelião contra a autoridade de Deus estão, em última análise, enraizados em um desejo carnal de ter preeminência, de ser importante, de reivindicar para si mesmo a glória que pertence a Cristo. Todo herege que já existiu na igreja tentou suplantar a verdade de Deus e a autoridade de Deus e substituir pelo seu ego inflado, exageradamente. Ele continua dizendo: de fato, o egocentrismo em si é herético, porque é a própria antítese ou o contrário de tudo que Jesus ensinou e exemplificou.
O egocentrismo produz as sementes que Adão, que foi a origem de todas as heresias que vêm desde Adão. Portanto, não há espaço para o egoísmo na igreja. Tudo sobre o Evangelho, tudo que a igreja, para o qual ela foi projetada para ser, e tudo que se pode aprender com o exemplo de Cristo, tudo isso desfere um golpe mortal na raiz do orgulho humano e do egocentrismo. O John MacArthur, ainda falando sobre comunhão ou koinonia, ele diz: de fato, as descrições bíblicas da comunhão na igreja do Novo Testamento empregam a palavra grega koinonia. E o que é isso? O espírito gracioso que a palavra descreve é o oposto do egocentrismo. É traduzida de várias maneiras, é traduzida como comunhão, compartilhamento, parceria, contribuição, e essa palavra é derivada de koinos, para comum, koinonia, isso vem comunhão, palavra grega para comum, tem a ideia de compartilhamento, de comunidade, de participação conjunta, de sacrifício pelo bem dos outros, e doação de si mesmo pelo bem comum. É isso que se espera na igreja. Koinonia é uma das 4 atividades centrais que uniram a igreja primitiva. Lá em Atos 2:42 é dito que os crentes originais, primeiros, da igreja primeva, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ou koinonia, esqueciam tudo em comum, e eles se dedicavam a partir do pão e as orações. Veja, ao ensino primeiramente, depois a comunhão, depois o partir do pão e depois as orações. Então o coração da comunhão, a essência da comunhão na igreja do Novo Testamento, era o serviço compartilhado uns pelos outros, era o sacrifício uns pelos outros, não eram as festividades, as funções sociais em si. A própria palavra koinonia deixou isso claro nas próprias culturas de língua grega. Ela é usada em Romanos 15:26 para falar de que alguns contribuíram para os pobres. A palavra lá é koinonia. Em 2 Coríntios 8:2 elogia as igrejas da Macedônia por participarem da koinonia ou do alívio dos santos. Existe uma expressão muito comum no Novo Testamento, a expressão uns aos outros. Tem dezenas de mandamentos uns aos outros. A Bíblia diz: amai uns aos outros. Ela diz para não ficarmos julgando uns aos outros. Ela diz para a gente servir uns aos outros, acolher uns aos outros, contribuir para a paz e para a edificação mútua. A Bíblia diz: vivem em harmonia uns com os outros, acolhei-vos uns aos outros, sede bondosos para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Em suma, aí vem o nosso texto-chave para hoje: não façais nada por rivalidade ou vaidade, mas com humildade, considerando os outros mais importantes do que vós mesmos. Portanto, existem dezenas desses mandamentos que falam do verdadeiro propósito na vida do cristão, que exige a abnegação, negar o mal, sacrifício e serviço pelo outro. Para concluir, o que foi que nós aprendemos até agora? Nós aprendemos, e eu vou encerrar essa parte sobre autoestima, aqueles que são fissurados, que vivem preocupados com seu valor próprio, com a sua respeitabilidade. Ninguém me respeita, ninguém me gosta, ninguém dá preferência a mim, ninguém me atende. No cristianismo, isso é repudiado completamente. No cristianismo, o que se espera é que a igreja seja uma koinonia, onde as pessoas amam umas às outras, as pessoas acolhem umas às outras,
que sacrificam umas pelas outras, ajudam umas às outras, especialmente se envolvem na obra de propagação do Evangelho, assim como Gaio e Demétrio, e que procuram evitar serem como Diótrefes, que estava preocupado só em si mesmo, só com a própria estima, só com o bem próprio. Vamos orar. Senhor Deus, nos ajuda para vivermos em comunhão santa, essa comunhão onde nós cumprimos os mandamentos de mutualidade, somos bondosos com os outros, somos generosos uns com os outros, nos sacrificamos uns pelos outros, abençoamos uns aos outros, acolhemos uns aos outros, perdoamos os pecados uns dos outros, pedimos perdão uns aos outros, acolhemos aqueles, Senhor Deus, que são missionários e pregam o Evangelho, nos tornando missionários por apoiar quem prega o Evangelho. Abençoa que sejamos esses cristãos tipo Gaio, tipo Demétrio, que possamos obter o testemunho de que somos fiéis em tudo, que o nosso amor é largo, é grande, é generoso e efetivo. Obrigado por essa manhã aqui na Igreja Voz Bíblica, em nome de Jesus Cristo. Amém e bom dia. Crônica, vida e morte precoce do jovem Ugues Oyarzabal. Aqui dentro dessa crônica, a nossa temática tem a ver com autoestima, com as ondas tempestuosas e existenciais e espirituais da vida e o suicídio de jovem. Toda a crônica tem a ver com a morte do surfista Ugues Oyarzabal, que morreu aos 39 anos. Ele morreu há um mês atrás, em 21 de fevereiro de 2025. No auge, vamos dizer assim, da sua vitalidade, do seu sucesso, ele aprendeu a dominar as ondas furiosas do mar, mas não conseguiu dominar as ondas furiosas da vida e acabou dando cabo de si próprio. Então, nossos personagens têm a ver com esse jovem e pessoas com autoestima elevada, mas que findam por se afogar no mar da vida. Quem foi Ugues Oyarzabal? Quem foi esse jovem? Foi um jovem surfista que nasceu em 25 de março de 1985 e morreu precocemente em 21 de fevereiro de 2025, aos 39 anos de idade. Sua maior paixão era dominar as ondas do mar, era surfar naquelas gigantescas ondas. E a sua paixão era tão grande que ele conseguiu a licença dos pais para abandonar os estudos aos 16 anos para se dedicar exclusivamente à arte esportiva ou desportiva do surf. Foi diagnosticado também nessa época pela psiquiatria com o que se chama hoje de transtorno bipolar, que ora está com humor, está com humor alegre e na outra hora está deprimido. São as invenções de milhares de doenças inventadas pela psiquiatria para desculpar comportamento inadequado das pessoas. Teve um psiquiatra que participou e ele escreveu nas páginas amarelas da antiga revista Veja que qualquer pessoa normal que vá para um psiquiatra está de lá diagnosticado com pelo menos 4 doenças, transtornos psicológicos. O psiquiatra denunciava o exagero, o absurdo, a quantidade absurda de doenças psiquiátricas que eles inventam. Voltando para Ugues Oyarzabal, é uma crônica, deve ser breve. Ele foi reconhecido como um dos principais surfistas franceses e dos surfistas mundiais por uma peculiaridade. Ele conseguia gravar a própria imagem de si mesmo enquanto surfava. Ele colocava câmeras na boca, na prancha, então ousadamente ele captava imagens digitais dentro do que é chamado túnel, tubo, aquele buraco feito pela onda, que os surfistas adoram atravessar, como no caso do Ugues, tinha aprendido a dominar. O que ocorre é que no auge da sua vida, das suas potencialidades, o Ugues Oyarzabal foi encontrado sem vida na sua própria casa em Biarritz, na França, no passado 21
21 de fevereiro, quando eu comecei a fazer essa crônica, como ilustração para a mensagem sobre autoestima, fazia um mês, completava um mês, exatamente ontem, 21 de março de 2020. Então, cerca de um mês depois, o Iazabal ter sido encontrado sem vida, os pais deram uma entrevista ao jornal norte-americano The New York Times e assim tentaram explicar o que parecia inexplicável. Ninguém imaginava que aquele jovem fosse fazer isso, mas então os pais de Hughes disseram ao New York Times: o seu sofrimento físico e psicológico foi muito grande. Escolheu deixar-nos para reencontrar a paz e a serenidade que não conseguiu encontrar nos últimos anos. Veja bem a apologia que os pais estão fazendo, dizendo que com aquele ato estava indo reencontrar a paz e a serenidade. Será isso mesmo? Será que isso não termina sendo uma apologia para eutanásia ou mesmo o suicídio? A Federação Francesa de Surf disse, após sua morte, então, diz lá aquela federação dos seus pares, dos surfistas, que ele foi um dos mais talentosos surfistas de todas as gerações, um dos maiores. Ou seja, ele atingiu o ápice do sucesso, ele realizou seus sonhos de autoestima, de autorrealização, de consumo. Ele tinha tudo que alguém pode imaginar que um jovem na idade dele tivesse. Ele tinha família, tinha amigos, tinha o que acontece. Hughes, ao longo dos anos, aprendeu a dominar e se livrar das mais furiosas ondas. Ele perdeu o medo de uma das forças mais poderosas da Terra, a força furiosa das águas, que criou ondas gigantescas. Muitos surfistas, eu vi vídeos, sofreram acidentes e ficaram aleijados, e outros perderam a vida na prática do surf. Outros perderam a vida na prática do surf. Mas Hughes não se deixava intimidar pelas violentas ondas. Além de desafiá-las, ainda filmava a si mesmo enquanto desafiava o perigo, rindo, fazendo gestos, inclusive alguns gestos obscenos, como uma espécie de protesto pela vida, eu falo mais abaixo. Então, refletindo, a vida é um mar muito mais revoltoso e muito mais furioso do que o mar físico que nós contemplamos nas praias, contemplamos em viagens, em barcos ou até mesmo por filmes. No meu caso, anos atrás, fui convidado a conhecer um porto em alto mar chamado de Porto Ilha, no estado do Rio Grande do Norte. A embarcação que ia para o Porto Ilha era violentamente atacada pelas águas do mar. Ela era levantada a uma altura muito grande e depois era jogada, que a gente pensava que ela não subiria mais. Apesar da força do motor da embarcação, muitas vezes temi por minha vida e de meus companheiros. Durante uma tempestade completamente apavorados e temeram por suas vidas. Porém, pelo desfecho da história do jovem Hughes, o qual preferiu dar cabo da própria vida do que enfrentar o mar tumultuoso, aquele mar tumultuoso que estava dentro dele, que desesperava sua alma e já tinha esgotado as esperanças de seu espírito. Para Hughes, é fácil aprender a dominar os túneis e buracos das ondas furiosas do mar material do que se livrar da fúria dos túneis e buracos que rasgavam sua alma. Esses túneis, esses rasgos, esses buracos na alma feito por emoções, medos e ansiedades e desespero, não só desespero, não só existencial, mas basicamente desespero espiritual. Os pais de Hughes acreditavam que o filho deu cabo da própria vida, conforme as palavras deles. Eles disseram: Hughes escolheu deixar-nos para encontrar a paz e a serenidade que não conseguiu encontrar nos últimos anos. Possivelmente foi isso que Hughes achou que aconteceria após dar cabo da vida, ou seja, que a morte lhe traria paz e serenidade de alma, a muito desejada, porém não alcançada nessa vida. E então muitos defendem a eutanásia, que é uma forma de suicídio consentido. É incrível como a raça humana pode chegar a conclusões absurdas. Observei vários vídeos publicados nas redes sociais pelo Hughes e neles ele mostrava-se uma pessoa desesperada e ao mesmo tempo debochada de nossa época. Ou seja, é o que se chama vulgarmente de fascínio por aqueles que enfrentam o perigo pelo próprio amor ao perigo. Em um de seus vídeos, passando por um longo túnel de ondas, ele registra a sua atitude de total desprezo por tudo e pela vida. Quando em sinal de escárnio, ele levanta os 2 dedos médios das mãos, como se dissesse que ela não
não merecia senão uma dedada em sua cloaca. Em outro momento, ele faz o sinal do diabo e dos satanistas, erguendo os 2 dedos, o indicador e o mínimo, na forma de um chifre. No caso, isso se torna uma espécie de homenagem a Satanás. Em uma, ele debocha da vida, dando uma dedada na vida. Na outra, ele levanta os 2 dedos na forma de chifre. Tudo isso mostra seu desespero existencial. Esse é o fruto das filosofias, psicologias e demais ditas ciências humanas que reduziram toda a existência humana a uma vida sem origem digna por causa da teoria da evolução de Darwin, ou seja, o homem não teve uma origem planejada, uma origem honrosa, veio de uma ameba, de um vírus, ou depois de um macaco. Ou seja, o homem não tem uma identidade, nem um destino digno, nem tem propósito por causa das filosofias existencialistas, só tem um momento para viver, não tem o futuro por conta das filosofias nihilistas e nietzschianas, que nada, no final das contas, vale nada, que você só tem um momento imediato para viver, que será destruído pelo momento seguinte, por isso não tem passado, nem presente, nem futuro. E para onde é que leva essas ideias, essas ilusões satânicas? Essa é a época bem retratada por esse jovem desesperado e que deu cabo de si próprio. Essa é a época justamente descrita como a era do desespero, não só existencialmente, por não encontrar sentido para a vida, mas por ser uma época desesperada espiritualmente, porque rejeitou verdades absolutas, rejeitou o transcendental, o que existe para além da matéria, e escolheu as ilusões satânicas do relativismo, tanto faz, o relativismo é a atitude do deboche, tanto faz, que se dane, e existencialmente desesperada da nossa era dita pós-moderna. Então agora, paz de Hugues e todos que me escutam até aqui, escute agora o que Cristo diz acerca do final dessa vida. No final dessa vida não haverá paz e tranquilidade para quem não tem o príncipe da paz como seu Senhor e Salvador. Cristo disse em Mateus 10 e 28, se não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Presta atenção. O homem tem medo de muita coisa. Tem medo de um acidente, de uma bala perdida, tem medo de AIDS, tem medo de doenças crônicas. Porém, Cristo disse, há um medo mais sério que a humanidade de perecer no inferno a alma e o corpo, que ao morrer a alma vai para o Hades, o lugar que antecede o juízo final, e o corpo vai para a sepultura. No dia do juízo final será o corpo ressuscitado e unido novamente à alma para ser julgado, e os que o seu nome não foram escritos, aqueles que os seus nomes não foram escritos no livro da vida serão lançados no inferno, que é real. Vimos que a psicologia e a filosofia da autoestima, a filosofia relativista, existencialista, do deboche, não ajudaram em nada o jovem Hugues. Ao contrário, deixaram-no vazio, sem dignidade própria, sem esperança de qualquer futuro, a não ser um futuro onde ele poria fim ou termo à sua existência de forma brutal. Jesus Cristo disse que o inferno era um lugar real, que deveria ser mais temido que qualquer outra coisa nesta vida. Na aposta do filósofo Pascal, ele colocou isso de forma cristalina. Em qualquer situação, ele vai mostrar que crer em Cristo é a única coisa que dá lucro eterno. É a única coisa onde você tem ganho infinito. Sem Cristo, a perda será infinita. Ele coloca isso em termos simples. Se não existir inferno nem céu, após a morte, ninguém a se fugir e um céu a se ganhar, o descrente que não crê em Cristo, o único caminho que leva ao céu, o seu prejuízo será infinito. Então, caso não exista inferno nem céu, os descrentes não perdem nada no caso de morrerem. Como Hugues, fazem tudo o que a sua vontade pediu, a sua vontade de potência, agiram como super-homens, além do bem e do mal, e se não tem nada depois, a morte é o fim de tudo. Agora, como fica então a situação de crentes e descrentes? Caso Cristo tenha dito a verdade, realmente existe um céu a ganhar e um inferno para se escapar. Nós vimos que Jesus Cristo disse
disse que passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não passarão. Caso Cristo tenha falado a verdade e exista céu e inferno, o descrente rejeitou o evangelho da salvação de Cristo, mas ficou livre para fazer toda a sua vontade e desejos pecaminosos, sendo que, até mesmo na reflexão de Pascoal e de qualquer pessoa sensata, essa vida de pecado, quem escolhe ela, se embrenha, se enrosca em muitos problemas e situações catastróficas, em doenças próprias dos pecados, conflitos e até morte precoce por conta de pecados, de vício. Mas se não tem inferno nem céu, ao morrer, o descrente bebeu todas, participou de tudo, não perdeu nada, morrendo ele também não perde nada, porque não tem nada, não tem céu nem inferno. Sua perda, não existirá perda para ele, a não ser a perda que ele poderia ter vivido uma vida melhor enquanto em vida. Caso haja um céu eterno a ganhar, o prejuízo será eterno, se ele for eternamente para o inferno, como é previsto para o descrente. Para o crente que crê no plano de salvação de Deus, o qual nos revelou que só e somente por Jesus Cristo e seu sacrifício feito na cruz o homem pode ser salvo, então para esse o ganho será eterno. Nessa vida o crente arrisca tudo, arrepende-se dos seus pecados, procura regular sua vida pelos ditames da palavra de Deus santa, ele entrega sua vida crendo que o sangue de Cristo o purifica de todo o pecado e no final vai lhe dar a vida eterna. Crendo assim, ele escapa do inferno futuro e ainda ganha a entrada no céu, nos mundos gloriosos de Deus, porque Cristo disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, ou perder os mundos gloriosos de Deus, que a Bíblia fala que os céus são mundos. Cristo chama as moradas de meu Pai. Por isso, em qualquer situação, o crente sai ganhando. Sai ganhando sempre, porque no caso de não existir céu nem inferno, o crente viveu uma vida boa aqui na terra, uma vida longa, evitando aqueles pecados doentios, catastróficos que trazem morte precoce à humanidade. E se não existe nada depois da morte, ele não perdeu nada. Ele viveu uma vida boa e depois tudo acabou. Ele não tem nada a ganhar nem nada a perder depois da sua morte. Mas caso Cristo tenha dito a verdade, o crente, depois ainda o seu ganho será infinito e eterno, pois ganhará a vida eterna no céu. Por isso, o crente sai sempre ganhando e o descrente sai sempre perdendo. Para encerrar, Pedro, meu amigo, acredite na Bíblia, acredite em Jesus Cristo. Somente a Bíblia nos garante a promessa de Deus de vida eterna nos mundos gloriosos de Deus, para os que ouvem a palavra de Deus e confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Cristo disse, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, que é o Pai Celestial, tem a vida eterna. Diz que vai ter, tem a vida eterna. Não entra no julgamento final, você não vai ser condenado ao inferno, mas passou da morte para a vida. Fim dessa crônica. Pastor José Laerte, Fortaleza, Ceará, 21 de março